Gente, eu decidi começar esse vlog de uma forma meio aleatória porque eu tenho essa relação um pouco tóxica comigo mesma, de muita autocobrança e autossabotagem, que toda vez que eu quero começar um vlog, eu fico pensando, ai, só posso começar na segunda-feira, ai, que não sei o que, colocando muitas regras, e quando eu vejo, eu não gravei, a semana já passou, eu não registrei, e eu criei esse canal com o intuito de poder compartilhar, assim, mais da minha rotina, do meu dia a dia, das minhas leituras principalmente. E aí, tipo, eu tô lendo um livro que eu queria ler há tanto tempo, inclusive eu já falei dele aqui no canal, acho que umas 2, 3 vezes, e olha que esse canal é recente, e eu tô lendo ele agora, no momento, e eu tô obcecada. E pra vocês terem noção, eu tô tão obcecada que eu tô usando o meu celular como marcador de página, tá? Aqui é a prova, porque eu simplesmente parei de ler. Parei nessa página aqui, 161, minha cabeça explodindo. Eu decidi só ligar a câmera, porque se deixasse, eu tenho que me arrumar, o cenário tem que estar bonito. Apenas pare, entendeu? Com certeza isso aqui é uma autocrítica e que fique aqui registrado pra Roberta, de várias versões, voltar nesse vídeo e entender que nem sempre a gente tem que estar com o melhor cenário, com o melhor cabelo, com a melhor maquiagem pra começar um vlog, senão eu nunca vou fazer. E eu sinto que se eu fizer sempre isso, a minha essência vai se esvaindo e eu nunca vou conseguir trazer conteúdos pra cá, que são esses conteúdos mais longos, onde eu quero vir criando essa constância e trazer muitos vlogs pra gente sempre ter essa troca e eu ter registrado muitos momentos do meu dia a dia, da minha rotina e, obviamente, das minhas leituras também. Então, assim, eu tô obcecada por isso aqui. E é um dos livros mais loucos que eu já vi na vida. É de arrepiar, são coisas bizarras acontecendo, coisas pesadas, e ao mesmo tempo o autor constrói tudo isso aqui de uma forma muito viciante, muito envolvente, muito inteligente e que te prende de uma forma que você só quer ler e não fazer mais nada. E eu tô fazendo isso nesse momento. Agora, perdi a página, né? Saiu um marcador do celular, perdi a página. Mais tarde, meu namorado vai me levar pra ir no cinema, pra gente poder reassistir Interestelar. Pra quem não sabe, é um dos meus filmes favoritos da vida, um dos nossos filmes favoritos. E é engraçado porque sempre que eu falo de Interestelar, na verdade, sempre que eu falo de Recursão, que é o meu livro favorito da vida, pra quem não sabe, eu tenho tatuagem desse livro, tipo, com a última frase tatuada, enfim. Eu tenho uma história com esse livro e com o autor dele, que é o Blake Crouch, inclusive já conheci. É o meu autor favorito, foi o momento, sempre que eu posso, eu tô relembrando, inclusive agora, porque realmente foi um dos momentos mais lindos e memoráveis que eu já vivi. E é engraçado porque Interestelar, eu sempre faço essa mesclagem, não sei dizer, mas eu associo sempre pras pessoas. Se você gostou de Interestelar, você vai gostar de Recursão. Não sei dizer, não é algo muito específico, mas é simplesmente a vibe, é o feeling, qualquer desculpa pra eu poder indicar o meu livro favorito da vida pra vocês. Então, mais tarde, acho que a sessão que ele comprou é de 8h30. Quem iria recusar essa oportunidade de reassistir um filme desse, Absoluto Cinema, no cinema, com seu namorado, com o amor da sua vida? Não tem como. Agora são 5h41 e eu pretendo ficar lendo mais um pouco. E assim, depois eu vou sentar aqui pra contar pra vocês um pouco sobre esse livro. É bizarro tudo que acontece aqui, eu não consigo nem... Entendeu? Cada vez que eu leio, a próxima coisa mais bizarra é sempre o próximo acontecimento desse livro, então eu não consigo nem dizer. E, gente, pra vocês terem noção, tem marcação. Marcação em livro de suspense, mistério, terror. Sim, esse aqui tem, e muito. Tô querendo marcar compulsivamente porque cada coisa aqui é um quebra-cabeça, é uma pista. Nada aqui é por acaso. Eu sinto que nada aqui é por acaso. E também sinto que vai fazer muito sentido no final. E eu estou obcecada. Então eu vou usar esse tempinho. Acho que eu vou ficar mais 1 hora lendo. Depois eu vou comer alguma coisa. Depois eu vou me arrumar pra poder ir no cinema mais tarde. Mas enquanto isso, estarei trazendo atualizações de leituras desse querido aqui. E já adianto que, assim, já quero recomendar isso aqui. E um PS sobre esse livro aqui que eu tô lendo é que eu tô lendo, mas lendo num ritmo diferente, por uma coisa muito específica. Eu percebi que eu gosto muito de ler de noite. Na verdade, eu não gosto. Eu tenho uma preferência, assim, absurda e gigantesca por ler na hora de dormir, quando eu tô deitada no meu Kindle, com ele no modo noturno, tudo em silêncio, na minha paz. Eu sinto que é o grande momento do meu dia. E eu percebi que todo dia eu aguardo por esse momento, onde eu vou ficar deitadinha, quietinha, só eu e o meu livro, sem nada assim, sabe? E com isso eu tenho certeza absoluta que eu não sobreviveria num mundo sem o meu Kindle. Então, talvez, se eu tivesse lendo ele em formato de e-book, eu já teria terminado. Com toda certeza, assim, a maior dica que eu posso dar pra alguém é: leia esse livro no seu Kindle de madrugada, com tudo apagado. Você vai sentir isso aqui, ó. Não passa nada de dia, no claro, com esse livro aqui. Você imagina no Kindle com tudo escuro, sem o barulho na casa e só você e o livro, no caso, esse. Eu queria estar muito lendo ele no Kindle de noite, com tudo apagado e aproveitando essa experiência, porque eu sinto que é totalmente a vibe
E esse livro pede por isso, sabe? Mas enquanto eu não posso, não tenho ele em e-book, eu estarei lendo ele assim mesmo. Então até que eu já li bastante. Eu comecei ele basicamente ontem e já acabou, gente. Já perdi a página porque o meu celular tava sendo feito de marcador e agora eu tenho que adivinhar. Mas eu acho que eu tô na 150, por aí. Mas depois eu volto com a atualização. E, gente, assim, eu tô tão feliz que eu só peguei essa câmera e comecei a gravar. Sei lá, pode parecer uma coisa meio boba, mas eu tava com isso muito preso, assim, dentro de mim, sabe? Depois eu parei pra refletir e comecei a pensar, tipo, qual foi o intuito, então, pelo qual eu criei esse canal? Se não é pra compartilhar meus pensamentos, meus momentos, reflexões, às vezes angústias e momentos assim como esse. Porque tudo que a gente vê na internet são os momentos mais felizes e os momentos mais selecionados. Então, quando a gente tá nesse momento mais de angústia, eu tava passando por alguns dias de um processo, assim, meio desanimador com criação de conteúdo. Eu sinto que toda vez no ano eu tenho pelo menos uns 3 momentos, assim, tipo, de grande desanimação, sabe? Tipo, eu perco um pouco do entusiasmo, porque eu sinto que às vezes é muita cobrança. Às vezes eu me perco nos meus pensamentos, se vocês vão ver que isso acontece. Mas eu acho que foi, assim, um grande avanço eu ter, enfim, começado esse vídeo sem pensar em grandes questões e se, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, pra mim, é muito importante também me ouvir nesses momentos e só seguir o que a gente quer, sabe? Sem criar grandes complicações ou dúvidas e questionamentos sobre. E pra mim, esse canal é uma parte muito importante da minha vida, porque eu sempre quis ter um canal no YouTube. Então, começar também já é um ato que eu fico muito feliz e orgulhosa. E na semana passada eu comecei um vlog. Eu tava muito animada pra começar esse vlog. E aí eu não gostei muito de como que tava. E eu apaguei tudo. Então, assim, fiquei muito frustrada. E depois eu fiquei me perguntando por que eu fiz isso, sabe? Então, eu quero muito poder trabalhar esse meu lado também, de sentir que eu preciso registrar as coisas que eu sinto, que eu quero e que vocês vejam e que vocês me acompanhem também. Porque eu quero essa troca, eu quero vocês, eu quero gravar vídeos pra cá, eu quero registrar e compartilhar meus momentos. E se eu ficar me auto-sabotando, eu nunca vou conseguir, sabe? Às vezes a gente tem que ver esses pequenos avanços que eles fazem total sentido quando, enfim, tudo lá na frente for grandioso, sabe? Porque eu sinto que a gente tem muito disso de quando eu tiver uma câmera, quando eu comprar a próxima iluminação, quando eu comprar o próximo tripé. E eu tenho muito isso. Eu sinto que eu vivi nessa armadilha por muito tempo. E eu nunca começava, exemplo disso. Esse ano eu tive uma conquista muito, assim, grande e que eu fiquei completamente emocionada, porque era o meu sonho ter essa câmera que está me gravando nesse momento. Quando eu conquistei isso, foi tão surreal, porque pra mim era um sonho tão distante. E quando eu via minha câmera assim, eu ficava olhando. E aí passaram semanas e eu não fazia nada com ela. E eu fiquei pensando, cara, eu esperei tanto por esse momento, por que que a minha câmera está parada? E aí, depois vem outra coisa, não, só vou gravar quando tiver uma iluminação muito boa. E a vida não é sobre o quando, é sobre o agora, é sobre fazer com que a gente tenha o processo, é a etapa, a trajetória. Quando a gente conquista é bom também, mas é tão legal olhar pra trás e ver tudo que eu fiz até chegar aqui, pra conquistar os equipamentos que eu queria, pra conquistar cada coisinha em cada momento e sobre como isso diz sobre o fato de eu ter começado, sabe? Às vezes parece meio loucura que eu tô falando, mas na minha cabeça faz sentido, então eu sinto que às vezes a gente tem muito disso. E esse fato de quando eu tiver, quando eu possuir, quando eu comprar, acaba meio que ocultando a nossa criatividade, a nossa vontade, a nossa presença. E muitas das vezes você não precisa disso nesse momento. Faz com o que você tem e vai dar certo, sabe? Tô pronta já, vou colocar a bolsa e estou indo rever um dos filmes que eu mais amo. Eu nunca gravei uma mensagem quando você ainda respondia porque eu tava com raiva. Gente, já tô em casa. Ontem eu acabei de assistir o filme e chorei, obviamente, a sessão inteira. Mesmo já tendo assistido o Interestelar umas 4, 5 vezes, chorei. E foi engraçado porque eu e meu namorado, a gente sentou assim numa visão bem ampla, quase lá em cima. E aí, tipo, tinham várias pessoas que nunca tinham assistido o filme. Foi muito bom porque a gente viu a reação das pessoas, sabe? Geralmente eu não gosto quando as pessoas falam no cinema. Eu detesto, eu abomino. Eu sinto que as pessoas não sabem, inclusive, mais ir em cinema nos dias de hoje. Todo mundo mexe no celular, coloca aquele brilho alto e conversa a sessão inteira. Mas, como a gente já tinha assistido, então a gente foi nessa vibe um pouco mais leve e as pessoas iam comentando durante. E a reação, assim, sabe, nos momentos eram muito boas. E foi muito bom, chorei muito, amei, sabe, um filme favoritado. Eu amo tudo sobre esse filme. Foi maravilhoso assistir tudo de novo com
o meu amor da minha vida. E acabou que eu dormi lá na casa dele porque acabou a sessão muito tarde e, enfim, aproveitei, né? E agora já voltei pra casa. E aí é o seguinte, gente, eu nem tinha falado sobre isso aqui ainda, mas tá vendo esse espaço bem grandão aqui atrás de mim? Eu tenho uma prateleira aqui em casa desde que eu me mudei pra cá, em fevereiro. E essa estante, essa prateleira, na verdade, nunca foi utilizada. Então eu tava pensando em colocar ela bem aqui, sabe? E fazer, tipo, mais um mini cenário. Por isso que meu quarto está uma bagunça. E eu tenho pavor de quando meu quarto está uma zona, mas é por um bem maior. E estarei aprendendo a mexer com uma furadeira pela primeira vez na vida. Vocês me perguntam o que é isso, uma furadeira. E eu não sabia o que era broca até um dia atrás. E eu tava quase chorando, mandando mensagem pro meu pai, pedindo pra ele me ensinar a usar isso aqui. E assim, vou confiar na minha intuição, vou tentar ver se dá certo. Quero logo colocá-la aqui, porque eu queria muito fazer, tipo, um novo cenário. Porque eu tenho a minha estante, só que o que eu não gosto é que minha cama fica nesse lado totalmente oposto. E aí, às vezes, eu não quero gravar aqui, sentar no chão. Eu queria só sentar na cama e só colocar a prateleira com algumas decorações. E queria colocar também alguns pôsteres pra ficar aquela coisa bem decoradinha, bem livros da Rô. E acho que ela vem daqui até aqui. Ela nem é tão grande assim, mas como já tinha aqui em casa, eu quero muito colocar. Eu acho que vai ficar basicamente aqui nessa altura. E vamos ver se vai dar certo. Eu vou gravar porque eu tô muito nervosa. Eu nunca fiz coisas assim na vida. Essa vai ser a primeira vez, mas eu tenho muita ansiedade. Então, assim, eu posso muito bem esperar pra ver se meu pai consegue instalar, mas não quero. A vida é hoje, a vida é agora. E se der errado, sei lá, a gente tenta consertar depois. Eu acho que eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida pra fazer uma coisa. E acho que agora vai. Eu já coloquei tudo aqui. Para a parede e você saberá. Gente, acho que eu vou desistir. Porque eu tô furando. E o furo não vai, eu tô com dor de cabeça, tô com fome, eu tô cansada. Eu tô tipo, agora eu vou ficar com essa porra desse buraco na minha parede, mas meu pai vai vir arrumar no sábado. Eu cheguei na página 226 e eu estou alucinada, porque isso aqui é muito bom. Isso aqui é bizarramente bom, viciante, intrigante, genial. Se for isso mesmo que eu tô pensando, assim, é o meu tipo de livro. Gente, eu tô chocada. Que puta livro bom. Eu ainda tô processando o que eu acabei de ler. Eu só queria que vocês pudessem ler a mesma página que eu tô lendo pra vocês entenderem a dimensão e a proporção do quanto isso aqui está absolutamente genial e bom. E eu quero esquecer todos os meus compromissos pra poder finalizar esse livro. Eu não sei se eu termino hoje, mas eu queria muito. Mais uma vez, eu só não terminei ainda, porque eu estou lendo no livro físico. E eu sinto que quando eu leio no livro físico, eu fico um pouquinho mais lenta, mais lesma, sabe? Mas o bom é que eu tô conseguindo aproveitar muito mais essa leitura por estar lendo um pouquinho mais devagar, sabe? Eu sinto que eu tô conseguindo apreciar e respirar e surtar e tentando entender tudo que se passa nesse livro. Eu acho que vai ser basicamente impossível. Gente, finalmente chegamos na segunda-feira. A minha voz tá assim, porque no final de semana eu peguei chuva. Hoje é oficialmente segunda. E sim, nós temos a minha nova prateleira montada, porque naquele dia não deu certo. E obviamente eu quero arrumar essa estante com vocês, então eu tô muito feliz e animada. No final de semana meu pai veio aqui e ele colocou em questão de segundos. Obrigada, pai, você é tudo. O que pra mim foi uma das coisas mais difíceis do mundo por alguns minutos. O que acabou resultando na minha desistência, obviamente. E aí ele foi e colocou, então, pra mim, ele instalou. Eu tô muito animada, porque eu queria muito essa prateleirinha aqui desse jeitinho. E vamos decorar. Não tem muita coisa pra decorar. Eu não tenho pôster nem nada. Eu coloquei meu luminário ali, porque no final de semana algumas pessoas vieram aqui, meu namorado e tudo mais. Então eu só coloquei pra poder realmente disfarçar, porque eu tava muito feliz e agora a gente vai arrumar juntos. Eu ainda não sei o que eu pretendo fazer, vamos descobrir juntos. Eu tô pensando em pegar alguns livros e levar pra lá, mas recentemente eu organizei a minha estante e agora ela tá tão bonitinha, tão organizadinha, tão perfeita que eu não tiraria nenhum livro daqui. Mas, como eu quero algo diferente ali na prateleira, eu vou ver alguns livros que eu gosto pra ver como é que vai ficar. Eu não sei se eu deixo aqui aqueles livros em destaque, como eu costumo deixar na minha estante, porque, né, vai ficar mais pertinho e talvez fique bonito, mas eu quero muito testar, porque eu não sei quantos livros vão ficar aqui e eu quero que eles façam sentido, sabe? Eu não quero que sejam só livros aleatórios, talvez eu organize por cor, não sei, eu não sou muito boa de organização. Eu vou mais pelas fontes das vozes da minha cabeça, mas eu queria muito deixar umzinho assim de destaque do jeitinho que eu gosto, assim como fica na minha estante.
testando várias coisas, de várias posições. Mas eu confesso que é muito difícil, gente. Muito difícil. Eu queria ter um disco de vinil, tipo, agora, sabe? Eu até tenho uma impressão doante aqui, mas eu sinto que não vai ficar legal porque é só uma impressão de uma festa surpresa que o Gabriel fez pra mim. Não sei se vai ficar legal, se colocando aqui fica diferente e tudo cai, né, gente? Eu queria tentar colocar o meu cardzinho de recursão e essa caixinha que vem na Polaroid, sabe? Quando vem a última foto e o filme acaba, com a minha Polaroid do Blake. Dá pra mostrar pra vocês? Eu amo essa foto. Eu não sei se vai dar certo. Como eu disse, tudo é um grande teste. E nem sei se vai dar pra ver também, tipo, de muito longe, sabe? Mas o de recursão eu coloquei de volta no lugar porque eu senti que ficou um buraco na estante. E aí, pra noite, eu gosto de ligar essa minha LED que eu tenho aqui portátil e deixar aqui pra cima agora. É porque tá de dia, vocês não vão conseguir ter uma noção, só à noite. Mas eu quero deixar assim e a luz vai ficar, sabe, ambiente, bem quentinha, bem do jeito que eu gosto. E eu não sei o que fazer nesse final. Assim, tá quase pronto, mas tem uma coisa que tá me deixando muito incomodada. Esses livros aqui, eles estavam ali na minha estante. E eles têm uma paleta de cor que eu gosto muito, que é o rosa, com um azul clarinho, um cinza, que assim, pra mim é perfeito. E eles estavam exatamente aqui na minha estante. E agora eu tive que improvisar com outros livros. Só que a lombada desses aqui não combinam. Que problemão, né? Que problemão. Mas realmente eles não combinam e não tá me agradando, porque tá tipo assim, uma coisa colorida que não combina com a minha estante, não combina com a minha estética. Não sei, a princípio eu acho que eu vou deixar assim. E acho que vou dar só mais uma última ajeitada pra ver se eu gosto dela assim. Ah, eu confesso que eu tô muito apaixonadinha por esse cenário. Olha isso, gente. Olha os detalhes. Eu coloquei o livro ali, a fotinha com Blake, a luminária, os livros deitados, 2 em destaque, deitados, vela, planta e um álbum que eu amo. Eu acho que eu amei. Só que assim, de novo, um grande problema. Gente, isso aqui não faz o menor sentido. Mas valeu a pena porque temos um novo espaço bem lindinho. Eu amei. Quando você entra no quarto, aí a estante tá pra cá, ao contrário, e a prateleira aqui. O que vocês acharam, gente? Vocês gostaram? E, gente, finalmente tá pronto. Temos agora um novo mini cenário de livros da rua aqui que eu construí com vocês. Eu tô muito feliz. Eu amei a decoração, eu amei como é que ficou. E amei ter registrado também, porque era uma das coisas que eu mais queria transformar aqui no espaço, aqui no meu quarto, que é o cenário onde eu gravo os vídeos pra cá. Eu queria colocar mais algumas coisinhas, depois eu compro mais pra frente. Mas eu tô pensando muito em comprar 2 vinis de álbuns que eu gosto muito, que é o Eternal Sunshine, Brighter Days Ahead, né, o Deluxe, da Ariana, que saiu esse ano. E o Antes, da Rihanna, que é o meu álbum favorito da vida. Eu tenho essa impressãozinha que eu coloquei aqui, né? E de qualquer forma, eu tô muito feliz com essa decoração, com a nossa prateleirinha nova, porque agora tem uma nova cara aqui no Livros da Rua, um novo espacinho pra poder mostrar pra vocês. Porque antes eu queria só sentar aqui na cama e eu não conseguia, porque não tinha nada aqui, era uma parede branca, sem graça, sem personalidade. E o que tá aqui na minha frente, que é a minha estante, acabava nem aparecendo. E às vezes eu era meio que obrigada a ficar ali na frente. Enfim, isso tava me desmotivando um pouco, tava me cansando um pouco, porque às vezes eu só queria sentar aqui, chegar e falar e conversar. E agora, finalmente, nós temos esse espaço, agora nós temos isso, e eu realmente tô muito feliz. Pai, você é tudo. E, obviamente, lotando esse quarto de livro, porque onde você olha, tem livro em todos os lugares. E por que não mais um espaço, mais um lugar pra gente colocar mais uns livros e ter mais um espacinho por aqui. Gente, inclusive eu ia gravar um pouco mais desse vlog. Eu queria atualizar algumas coisas. Eu vou fazer isso, inclusive. Vamos ter atualizações de leituras do mês de agosto, que é o mês passado. A gente tá no dia 8. Tem uns 3 dias que eu tô gravando esse vlog. Basicamente, eu comecei na quinta passada. E hoje já é segunda, então eu queria aproveitar o vlog pra poder atualizar dos livros que eu li e falar sobre minha última leitura. Porque sim, eu terminei Nós Já Moramos Aqui e eu estou louca pra poder falar sobre esse livro com vocês. Mas eu sinto que eu preciso parar um pouquinho, beber bastante água pra poder recuperar minha voz. Eu peguei uma chuva no final de semana e desde então eu fiquei assim. Se eu ficar forçando, eu sinto que mesmo com o microfone, se eu ficar tentando falar, tentando forçar, eu não vou conseguir me recuperar. Quero gravar meus conteúdos, quero gravar vídeo e eu não tô conseguindo. Então pelo menos deu pra gravar esse momento da decoração da prateleira nova. Mas eu vou tentar hoje ficar lendo. Eu preciso inclusive escolher a minha próxima leitura. Eu ainda não sei o que ler e eu tô desesperada porque eu odeio essa sensação. Não quero que isso aconteça porque realmente eu sinto que estou entrando numa ressaca. Mas eu não deixo a ressaca me vencer. Eu não deixo. Aqui não. Vou escolher até o final do dia e conto pra
vocês. Agora então são 4h40 da tarde, o dia passou voando. Eu vou aproveitar pra começar a editar esse vlog que vocês estão vendo agora e escolher a minha próxima leitura. Mas eu quero ouvir falar desse livro com vocês. Por favor, torçam pra minha voz voltar logo. Gente, eu liguei agora meu computador pra escolher a minha próxima leitura. E eu tava seguindo aquela listinha do último vídeo que eu postei aqui no YouTube, que é os 11 livros que eu quero ler até o final do ano. E eu tô chocada que eu já li 3 livros dessa lista, tá? Não estou decepcionando. E eu queria continuar seguindo ela pra gente poder manter e eu ler talvez todos esses livros realmente até o ano acabar. E eu tava aqui vendo e eu deixei 2 opções, porque assim, faz tempo que eu não leio um romance. E os últimos livros que eu tenho lido são ficção científica, thriller psicológico. Então eu queria dar uma variada e faz muito tempo que eu não leio um romance. E aí eu deixei aqui 2 opções, que é Mar Aberto e Depois que Você Foi Embora, que são 2 livros que estão nessa lista. E aí eu vou tentar escolher aqui agora um. Daí geralmente eu vejo resenhas no Scooby, tá? Eu sou um pouco viciada. E basicamente a nota dele está igual, tipo 4 certinho, cravadinho. E eu, sei lá, vou ler a sinopse de novo de cada um. O Mar Aberto tem 200 páginas e o Depois que Você Foi Embora tem 384. Acho que eu vou escolher Depois que Você Foi Embora porque é um livro que eu vejo pouca gente falando sobre. E uma das resenhas aqui no Scooby era alguém falando que mistura romance com um pouco de mistério. E eu acho que esse me chama mais, não sei. Um lindo romance sem ser meloso que trata de relacionamentos familiares com um leve toque de mistério. É esse, gente, é esse. Finalmente cheguei pra gente falar um pouco sobre a minha última leitura. E assim, gente, eu nem cheguei a falar aqui ainda. Eu finalizei já tem alguns dias. Hoje é terça-feira, eu finalizei na sexta. E desde então eu falei que eu ia conversar sobre a leitura com vocês. Mas a verdade é que Nós Já Moramos Aqui ganhou 5 estrelas. Bem, eu tô, tipo, muito obcecada por esse livro. Já falei isso 1 milhão de vezes. Que esse aqui se tornou um dos meus livros desse gênero favoritos, assim, de agora em diante. Porque isso aqui é genial, é bom em tudo que se propõe. Tem todos os tipos de elementos que eu gosto numa narrativa de thriller psicológico, de um sobrenatural, de um horror, mas tudo tão bem feito, tão genial, tão grandioso, que eu vou passar um bom tempo pensando sobre essa leitura. Inclusive, eu estava vendo aqui as minhas leituras desse ano e eu só dei 5 estrelas pra todos os livros praticamente de Amiga Genial. E esse, agora, esse queridão, ele entrou nessa lista. E eu posso dizer que esse aqui é o tipo de livro que quando você termina a última página, você vai querer desesperadamente voltar à primeira, pra você continuar sentindo o som da sua mente, continuar fritando. Quando você acabar isso aqui, por favor, volte. Pegue sua caneta, pegue seu papel e releia algumas partes. Esse aqui é o tipo de livro que você quer destrinchar, você quer saber sobre cada personagem, você vai querer aprofundar cada camada de cada capítulo, de cada pessoa, e cada coisinha faz muito sentido e é de explodir, assim, a cabeça, realmente. Inclusive, se você gosta muito de Us, do Jordan Peele, você vai amar esse livro. Se você gosta de A Ilha do Medo, do Scorsese, você vai amar esse livro. Se você gosta de uma vibe meio Hereditário, coisas pesadas, você vai gostar desse livro. Se você gostou da proposta de Signers, você vai amar esse livro. Então não tem como isso aqui dar ruim, porque realmente foi uma das minhas melhores experiências literárias lendo um suspense psicológico com mistério, com terror, com sobrenatural, com coisas esquisitas, com gente louca ao mesmo tempo. Tudo nesse livro. A vibe dele é completamente indescritível. Inclusive, eu achei um vídeo aqui. Sabe aqueles vídeos que a gente vê no TikTok? Quando a pessoa coloca a estética de algum livro. Eu achei desse. E eu posso dizer que é, tipo, genuinamente e muito certeiro tudo que esse livro é e tudo que esse livro se propõe. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já assisti esse vídeo e eu preciso mostrar porque é exatamente tudo o que esse livro significa. Is anybody home? Well, you Muito bom. Gente. but I know you. Peguem essa vibe, peguem essa energia, essa atmosfera sobrenatural, coisas bizarras acontecendo, sua cabeça explodindo e você completamente preso nisso aqui, porque você só vai querer terminar quando você acabar. E a sua mente realmente explode. E Nós Já Moramos Aqui conta a história da Charlie e da Eve, que são 2 namoradas que estão juntas e moram juntas, mas elas ganham a vida comprando casas pra poder reformar e revendê-las, e elas acabam comprando essa. Até que no meio dessa reforma, quando as coisas estão começando a acontecer ainda, elas estão de mudança e tudo mais, e só uma delas
ela está em casa nesse momento. Uma pessoa bate na porta falando: oi, então, eu já morei na sua casa e eu queria muito mostrar pros meus filhos e pra minha esposa como era aqui, contar as histórias. É rapidinho, coisa de 15 minutos. Não vai demorar, eu prometo. E a Eve, né, que tá aqui na casa sozinha, ela fica meio relutante. Ela é aquela pessoa meio people pleaser que não consegue dizer não pra ninguém. E aí ela inventa uma desculpa falando que vai falar com a namorada e tudo mais. E no fim ela acaba deixando eles entrarem. E aí é uma das coisas mais alucinantes, absurdas, bizarras, estranhas, esquisitas e mind-blowing que eu já li na minha vida. Acontece quando ela deixa essa família com os 3 filhos, o marido e a esposa entrarem nessa casa. E posso falar uma coisa? Top melhores sensações do mundo. Quem é leitor sabe. Quando você coloca expectativa num livro e ele não só atende, como ele ultrapassa todos os limites dessa sua expectativa que você criou. Isso aqui não poderia ser mais cirúrgico. Eu amo absurdamente tudo o que esse livro se propõe, tudo que ele faz, a forma como ele vai construindo e a história, a trama e tudo, assim, a atmosfera completa dessa história me pegou de jeito. E por isso, então, que veio os 5 estrelas. E eu já quero ler tudo o que esse autor escreveu, porque ele brinca com as palavras, ele brinca com o cenário que ele tem, ele brinca com o poder da sugestão, ele brinca com absolutamente tudo, ele sabe usar todos os elementos dessa história e de uma forma extremamente e absolutamente inteligente. Eu consegui pensar em cada cenário dessa história, eu consegui pensar em cada cantinho dessa casa, consegui visualizar tudo como se fosse um grande filme, e eu sinto que esse livro é realmente isso. Ele é muito cinematográfico, ele é muito adaptável, e sim, vai virar uma adaptação, se eu não me engano, pela Blake Lively, mas eu sabia que isso aqui daria um filme tão bom. Blake Lively está nas suas mãos, mas é o tipo de livro que me encantou pelo fato da escrita ser boa, e tudo é muito envolvente, e o autor meio que desafia sua mente, brinca com você, ele surpreende, sabe? Ele surpreende e muito. E o final disso aqui é absurdo. Sabe aquele meme do cavalo que começa bom e depois ele vai ficando meio ruim e no final tá igual o traço de criança que não sabe desenhar? Não. Isso aqui é o meme do cavalo bom, só que o cavalo bom em todos, no começo, no meio e no fim. O final, assim, pra mim foi a cereja do bolo. Pode ser que não agrade muita gente. Eu acho que quando o autor é coeso com tudo, a história cresce ainda mais em mim, e foi o que aconteceu aqui. Eu tô com esse final na minha cabeça e eu sinto que é aquele tipo de história que vai morar aqui dentro, ó. Leiam Nós Já Moramos Aqui, vale muito a pena. Se você já leu ou quer ler, comenta aqui pra mim, porque, assim, eu não posso surtar sozinha, eu preciso surtar com todo mundo que lê esse livro, e uma das melhores coisas que eu fiz quando eu terminei isso aqui foi pesquisar o nome dele no Reddit, e eu fiquei horas e horas vendo todos os vídeos do TikTok, vendo todos os comentários, porque esse livro aqui é essa experiência que engloba tudo isso, e você não para de pensar quando o livro acaba, pelo contrário, você fica com ele na cabeça e você quer destrinchar ele todinho, do começo ao fim. E agora, pra finalizar, eu vou contar pra vocês quais foram os livros que eu li em agosto. Eu li um total de 4 livros, começando com Pactos Mortais. Eu fiz até um vídeo pro TikTok contando um pouco sobre esse livro. E eu li logo após a Tetralogia Napolitana, e esse foi o tipo de thriller psicológico que conseguiu, assim, captar minha atenção e ser exatamente tudo que eu precisava. E eu amo quando autores desse gênero conseguem mesclar uma escrita muito boa, uma história interessante e personagens muito duvidosos. E esse aqui é basicamente isso. A gente tem a sinopse de que 2 mulheres que sofreram traumas causados por homens esses que acabaram destruindo a vida delas, acabam se juntando e traçando um plano pra poder matar esses homens, porque elas não podem simplesmente irem lá e matá-los, porque elas vão ser basicamente as primeiras suspeitas desse caso, então isso não pode acontecer, elas não podem ser presas, elas não podem ser as principais suspeitas, mas como elas não têm nenhuma relação, elas acabaram de se conhecer, elas são completas estranhas, uma delas decide propor a seguinte questão: e se eu matasse por você e você matasse por mim? Eu adorei esse, dei 4 estrelas e eu recomendo demais. E o segundo livro que eu li em agosto foi Alva, Lebre, Lobo Avermelhado. Eu tava muito ansiosa, eu tinha muita expectativa, porque era o tipo de livro que tava na minha estante há muitos anos, eu não via absolutamente ninguém falando sobre ele. Mas, gente, que decepção. Assim, eu dei 1,5 estrelas pra esse livro, e se eu pensar, eu acho que eu consigo abaixar ainda mais a nota. Ele foi completamente, totalmente o oposto de tudo que eu achei que fosse. A escrita, os personagens, a forma como o autor construiu tudo, o final. Assim, eu não poderia ligar menos, e acabou que no final eu não consegui me conectar, eu não gostei da escrita, eu achei tudo muito jovem, muito infantil. Eu não fazia ideia que o livro era assim, então acabou sendo uma das piores leituras que eu fiz no ano até agora. E acabou sendo uma péssima experiência, eu não recomendo esse livro, porque realmente ele nada é a mesma coisa. E logo em seguida eu li um dos melhores livros que eu li no ano até agora, que foi Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harpman. E esse é aquele tipo de livro tão bonito, tão complexo, tão triste, que te deixa mal, te dá uma crise existencial tão grande, mas que você é tão grato por ter lido
aquilo. Nesse caso, eu me sinto, assim, maravilhada por ter tido contato com essa história e por ter lido algo tão único quanto essa história, que é a história de uma menina e outras 39 mulheres que estão presas num bunker, no subsolo de um lugar que elas não fazem ideia de onde seja, sendo alimentadas por guardas, por esses homens que ficam entre as celas do lado de fora, somente fazendo com que elas sobrevivam, porque ali elas não têm privacidade nenhuma, elas nem podem nem se tocar, elas não podem fazer nada, somente viver todas juntas naquela cela e sem saber do porquê que elas estão ali, do porquê que elas foram levadas pra lá, e muitas delas não têm nem mais lembranças direito sobre a vida lá fora, de tanto tempo que elas estão ali. E desligo a luz. Nossa protagonista é uma personagem que basicamente só conhece aquele mundo daquela cela, porque ela não tem memórias da vida dela lá fora. Ela entrou ali tão criança que ela não sabe nada do mundo lá de fora, e a única realidade que ela conhece é aquela cela com aquelas outras 39 mulheres. Até que num dia aleatório, uma sirene muito alta começa a tocar, e os guardas que estavam ali abrindo no momento a cela pra poder alimentá-las acabam deixando ali jogado de lado a chave, e eles começam a correr e eles fogem, e elas se veem livres, libertas e tentam lidar com aquilo num lugar que elas não fazem ideia de onde seja. Elas não entendem o que aquilo significa, e agora elas precisam enfrentar aquela nova realidade, de descobrir onde elas estão, por que elas estão presas ali. E assim, é uma experiência única, uma experiência muito diferente de tudo que eu já li. E o final, assim, também é brilhante, sabe? É uma história que fica com você, que fica refletindo aqui dentro, que te faz pensar, e que você vira e mexe, vai voltar nessa história, porque ela é muito potente, ela é muito impactante. E essa história eu achei que inclusive tinha uma adaptação, porque eu consegui visualizar tudo muito facilmente na minha cabeça. Eu fiquei fascinada pela escrita da autora e por tudo que a história aborda, e realmente não existe uma adaptação desse livro, e eu fiquei chocada, porque seria a adaptação. É muito bom, uma história que eu recomendo muito, e que veio assim pra ser uma das coisas mais incríveis que eu já li até agora. E pra finalizar o mês de agosto, eu li Até o Último de Nós, da Freida McFadden, que inclusive foi assim um grande sabor, porque eu só tinha lido um livro da Freida até agora, que foi A Empregada, quando ele começou a fazer o boom. Eu penso assim na Freida como uma experiência que me tira da ressaca e que vai me entregar exatamente o entretenimento que eu preciso. Pegar aquele livro e ficar obcecado e não parar de ler até terminar e realmente sair do fundo do poço, que é uma ressaca literária. E eu não leio Freida esperando um grande mousse. Ela não se propõe em ser genial, em te entregar thrillers assim, muito bem feitos e construídos. Não, ela entrega ali, sabe, aquela coisa pra te entreter. Ela faz isso e ela faz muito bem. E esse aqui eu acabei dando 3 estrelas porque eu precisava exatamente de uma coisa assim. E a gente aqui vai ter um grupo de pessoas que vão acampar numa cabana, longe de tudo. E um a um desses personagens começa a desaparecer, e curti muito a experiência. Eu quero ler outros dela, porque eu sei que eu vou pegar sempre quando eu quiser algo rapidinho pra ler. Eu sinto que a Freida se tornou a Colin Hoover dos romances, sabe? Ela é isso, você consegue ler e terminar o livro no mesmo dia, e ela te entrega exatamente o entretenimento que você precisa. E com essa eu me despeço desse vlog, que eu amei gravar durante a semana. Eu tinha dito, né, inclusive, que eu tenho muito essa dificuldade de começar a gravar vlogs, e pra mim tem que ser uma coisa mais espontânea, tem que ser uma coisa que eu esteja totalmente afim, porque isso reflete nos vídeos, e eu tava me sentindo um pouco desanimada, um pouco desmotivada antes, mas é muito bom quando você começa a gravar e começa a ver tudo acontecendo e o vlog sendo criado, enfim, é tão bom, é um sentimento muito satisfatório. E eu amo absolutamente todo o processo de criar pra cá. E eu espero que vocês tenham gostado, e espero vocês também no próximo vídeo e no próximo vlog. Beijo!